Eu sou Maria Luísa Menezes Fontinelli. Eu nasci na Serra do Estevão, Quixadá, Ceará. A minha família, nós éramos 9 filhos, faleceu uma novinha, então 8, 4 homens e 4 mulheres. E os meus pais, Antonino Fontinelli e Diva Menezes Fontinelli, viveram todo o período da nossa vida até a fase adulta nesta fazenda Senegal, em Quixadá. O nome Senegal tinha a ver com pessoas que chegaram lá, pessoas negras vindo da África, quando a fazenda era do meu avô. E eu digo que eu não sou uma pessoa preconceituosa em relação à cor, porque desde pequena a família que eu tinha mais amizade no sertão era exatamente com essa família negra, e a filha mais nova da família era a menina com quem eu brincava e já naquela época desafiando ser mais danada que os homens. Nós pulávamos do galho mais alto dentro do rio, ou andando nas corridas de jumento ou de carrinho que os meninos faziam para mostrar que nós tínhamos mais habilidade. Eu lembro de um fato assim muito importante, quando eu perguntei ao meu pai por que é que eu estudava e os filhos dos moradores não estudavam. Então, esses questionamentos sempre surgiam. Vim estudar em Quixadá, no Colégio de Freiras, primeiro na casa da minha madrinha Dulce e depois no Colégio de Freira. Nós três, as irmãs mais novas, fomos internas, eu de 9 a 15 anos. E eu digo que eu entrei na luta maior por conta da minha sexualidade, porque aos 12 anos já queria namorar e as freiras não sabiam o que fazer comigo. E me botaram para fazer tudo no mundo, estudar piano, fazer teatro. E aos 12 anos eu fiz o meu primeiro discurso. Em 58 vim morar em Fortaleza e descobri a coisa mais maravilhosa, que foi participar de um movimento de rua. Morei no Jacarecanga, então me encantava a luta dos estudantes do liceu na luta por minha passagem nos ônibus. E do liceu conheci assistentes sociais e a minha opção para fazer serviço social. Em 65 eu terminei serviço social e casei. E no início da década de 70, sendo professora universitária, fui fazer o meu mestrado, onde o Agamenon, que à época era meu marido, foi fazer o doutorado dele em Nashville, a capital do Tennessee, nos Estados Unidos, e a Andréa nasceu lá. O período em que aqui as pessoas estavam muito temerosas da ditadura militar, eu estava nos Estados Unidos, participando de movimentos contra a guerra do Vietnã, movimentos contra a ditadura militar no Chile, o golpe militar, que foi uma coisa muito cruel. E, portanto, ao retornar dos Estados Unidos, cheguei aqui sem medo, porque estava numa luta por liberdade, contra os horrores da guerra, contra a ditadura. Então, me engajei de imediato na luta por anistia. Nesse período, a Rosa Fonseca tinha sido presa por conta de um confronto com o ministro Jarbas Passarinho, que era ministro da Educação, e estava saindo da prisão. E os companheiros Jorge Pávio e Célia Zanetti, que estavam na clandestinidade aqui, não chegaram ao Ceará. E a partir desse momento, quer dizer, início de 74, nós constituímos esse núcleo com o apoio de outras companheiras, como Raimunda Zélia, que morava em Crateús e veio morar aqui, fazia um trabalho com Dom Fragoso. Então, nós nos articulamos para, juntamente com Nildes Alencar, com Dona Lourdes, com Tota, que eram mães ou esposas ou irmãs de presos ou exilados políticos, e no caso da Nilde Freitito de Alencar, que estava morto, de forma que, em 75, o Ceará, Fortaleza, cria o terceiro núcleo do movimento feminino pela anistia no Brasil.
e nós fomos protagonistas dessa bela história. Quando nós entramos no movimento pela anistia, que era preciso dar uma dimensão maior ao movimento, eu aceitei ser candidata a deputada. À época, era uma novidade, uma jovem muito atirada e sendo candidata a deputada ao lado de outras que eram esposas de prefeitos ou ex-prefeitos, ou eram filhas de prefeito, ou filhas de deputado. E eu não, era uma pessoa solta no movimento. Nós não tínhamos uma estrutura grande de eleição, não é? A candidatura se deu muito em cima do momento da eleição e nós não tínhamos uma grande estrutura. E por outro lado, a pesquisa me dava sempre, acho que é 3%, 5%, não é? Então, quando nós começamos a fazer os comícios maiores, que víamos a multidão nos bairros, nós começamos a achar que as pesquisas estavam dando um resultado errado. E indagamos da população por que estava esse descompasso entre aquela expressão de interesse pela nossa candidatura e o dado tão pequeno da pesquisa eleitoral. As pessoas não diziam que iam votar em mim, elas tinham medo, porque perderiam o benefício. Naquela época tinha o leite do Sarney, tinha telhas para a construção de casa, tinha não sei o que, pequenos benefícios que a população tinha medo. E também porque o governador, que era o Gonzaga Mota à época, apoiava outro candidato, que era o Paz de Andrade. Então o povo tinha medo também de perder alguns benefícios do Estado. A gente denunciava o governador porque apareceu na greve dos motoristas, apareceu um motorista morto. Então, ao mesmo tempo, nós denunciávamos os coronéis e denunciávamos o governador do Estado. Quem matou aquele motorista? Então, esse tipo de questão levava a quê? A um acirramento da luta dos motoristas e trocadores, era impressionante. No dia do nosso comício, o pessoal dizia que os motoristas e os trocadores diziam: vamos para o comício da Maria, sobe. Entendeu? A mesma coisa na eleição, vão votar na Maria, sobe. Quando tinha lixo em todo canto nessa cidade, nós lançamos um SOS Fortaleza. Não existia celular à época. Nós tivemos o apoio do pessoal do sistema de rádio amador. Então, várias pessoas com sistema de rádio amador se comunicavam com pessoas na cidade. E dava ideia do que era que estava acontecendo num canto. Os prefeitos do interior mandaram caminhões para ajudar na coleta do lixo, nas cidades mais próximas aqui. Pessoas mais solidárias botaram os seus caminhões também para coletar o lixo. Experiências em algumas áreas engendraram uma forma de coletar o seu lixo, limpe a sua rua com o seu lixo. Ou seja, começou o processo de coleta seletiva. Então, vendiam-se, as garrafas vendiam-se, e isso começou todo num dia só. A cidade toda se voltou para este projeto. Entendeu? Nós, com o carro de som, passando em todo canto, foi uma campanha, parecia um dia de muita campanha, fortíssimo. Então, todos os secretários, as escolas do município, todas. Então, houve uma empolgação na cidade. No dia seguinte, já não era a mesma coisa em relação ao lixo. Então, não era uma coisa de eu ser mulher limpar o lixo. Era algo como uma experiência em que a cidade, a sua gente, o seu povo, deixa de ser sujeitado ao Estado, deixa de ser sujeitado à lógica do dinheiro e cria os instrumentos para o enfrentamento do problema que está vivendo. Nós queríamos construir os conselhos populares, não pregados à prefeitura, mas com autonomia, para que nós tínhamos a ideia dos sovietes que foram na luta socialista.
No entanto, como criar esses embriões de poder paralelo à própria administração, que eu era prefeita? Então, era uma situação muito complexa. E há um companheiro que diz que a nossa administração não podia dar certo. Como ser poder contra poder? Então, além das dificuldades internas, do nosso próprio, como Marx dizia, as contradições no seio do povo, nós tínhamos as contradições com os interesses completamente antagônicos aos interesses da maioria da população. Jamais a imprensa apostou na minha candidatura, entendeu? Como também, no período que eu estava administrando, o sistema de maior comunicação no mundo, ou no Brasil, veio aqui fazer uma reportagem mostrando a relação entre Fortaleza e Paris, pelo amor de Deus. A estrutura montada em Paris foi no apogeu do desenvolvimento, do capitalismo e da revolução industrial, com uma população bem organizada dentro da cidade, e Fortaleza esse caos. Como poderia ser comparada? E foi comparada. E saiu em horário nobre do jornal, da televisão. Então, era algo muito cruel. O PT, naquela época da nossa administração, já estava querendo entrar para administrar o capitalismo. E essa foi a crise interna e o fato de eu ter sido expulsa do PT. Porque naquela época, embora nós não compreendêssemos o que compreendemos hoje, mas nós víamos que tinha que dar força era a organização do povo, e não a título de governabilidade você se aliar com o adversário, que é o que o PT faz hoje. Qual é a perspectiva que o PT aponta para as pessoas no Brasil, como outros partidos apontam no mundo? Nenhuma. Qual é o partido que aponta isso? Os que se contrapõem ao PT e que seguem a mesma sistemática que o PT seguiu. Então, loucos para chegar ao poder, para administrar o poder. O poder é capitalista, o poder é, em essência, dominante e excludente e repressivo. Então, estar no poder é administrar a barbárie, é administrar a crise do sistema. Fui perseguida na luta da anistia, fui perseguida como prefeita de Fortaleza e considero que o período pior foi quando, em Brasília, eu dimensionei o que é a sujeira que impera ali. As meninas se prostituindo dentro do próprio parlamento. Ou seja, iam lá coletar assinaturas de projeto e, de repente, saíam para programa com deputado ou senador. Então, é toda uma coisa muito terrível que funciona como sendo a marca desse sistema. Nós temos uma atuação permanente junto a agrupamentos que nos convidam para palestra e para debates, e nós estamos chamando a população para uma forma de organização diferente. Tenho mais de 70 anos hoje, né? Completei 70 anos no final de ano passado. Já fui acometida de câncer mais de uma vez, câncer de estômago e do pulmão, mas as perspectivas da revolução tecnológica na área da medicina é que eu posso viver até o dobro do que eu tenho hoje. Então, eu quero construir com não só o povo da minha terra, mas com o povo do mundo todo, essa sociedade onde o sofrimento não seja a marca da sociedade. Nós do Brasil temos que pensar uma alternativa para o mundo. Nós somos um povo alegre, um país novo, com um manancial maravilhoso de floresta, de água, com um clima adorável, com muito sol na maior parte das cidades. Então, nós temos que pensar um projeto para o mundo. Um povo destemido, o nosso símbolo é o mandacaru. Só o mandacaru resiste tanta dor, mas está sempre com tanto espinho e trazendo flores belíssimas. Então, o povo do Ceará, do Brasil, tem muito
para oferecer ao mundo, e nós vamos fazer isso. Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é uma dose mais forte, lenta, de uma gente que ri quando deve chorar.